Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Diário de Leitura S2 e hoje eu vou fazer uma resenha de um livro que eu li recentemente, estava na minha TBR de outubro, que é o Kindred, Laços de Sangue. Estão preparados? Vamos lá? Então, antes da gente começar, eu já vou falar os recadinhos, né, normais aqui do canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo no grupo da família, com seus amigos que gostam de literatura, tá bem? Para ajudar o crescimento do canal. Curte o vídeo, ativa o sininho pro YouTube informar você toda vez que sair vídeo novo, toda quarta e todo domingo. E nos siga nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Vou deixar tudo por aqui para vocês se familiarizarem, tá bem? Vamos começar então. Eu li esse livro maravilhoso, Kindred, Laços de Sangue, da Octavia E. Butler, da editora Morro Branco. Essa capa maravilhosa, muito lindo esse livro. Eu gostei bastante e dei 5 estrelas, favoritado lá no Scooby, com certeza, porque foi uma história que me tocou muito. Eu queria estar de férias do trabalho para poder lê-lo assim, sem interrupção. O livro vai contar a história de Dana. Dana é uma mulher negra, ela é casada com, eu não lembro o nome do marido dela, ela é casada com um homem branco, né? E eles vivem em 1979. E um belo dia, a Dana tá em casa com o marido, né? Eles estão meio que recém-casados, mas recém-chegados a um novo apartamento. Vou deixar assim pra vocês. A um novo apartamento. E tem pouco tempo que eles estão lá. E estão fazendo ainda os ajustes e tal. Arrumando o escritório dela, porque ela é escritora e ele também. E do nada a Dana passa mal, ela fica meio tonta, meio enjoada e cai no chão e desmaia. Mas pra ela acorda na beira de um lago e ela não sabe onde é que ela tá numa floresta na beira de um lago e quando ela se dá por si, tem um rapaz no lago se afogando, um rapazinho, né, uma criança, um adolescente. Então ela vai lá, ela entra no lago e ela salva o rapaz. E então, quando ela já tá se recompondo, né, porque entrou no lago e tal, os pais do garoto aparecem, a mãe dele chorando, você matou meu filho e não sei o quê. Uma mulher branca também, e o rapazinho é um rapazinho branco. E quando ela vira pro lado, o pai do rapaz, que é um outro homem branco, tá com uma espingarda, não sei o nome da arma, uma espingarda apontada pra ela. E ela acha assim que ela vai, né, que ela vai morrer. Então ela começa a ficar com medo e tudo fica turvo de novo e ela começa a ficar tonta e tal e pum, ela acorda. Ela acorda não, ela desmaia lá nesse lugar e acorda em casa. E quando ela acorda em casa, ela não entende nada. O marido dela não entende o que aconteceu e ela muito menos. Então ela conta pra ele que ela esteve nesse lugar e tal e ele fala que ela ficou por alguns segundos fora. E assim, ela acorda ela desmaia num local e ela surge no outro local. E ele fica apavorado e ele vê isso, né? Então eles ficam tentando descobrir por que isso acontece. Então isso vai acontecer corriqueiramente. Assim, vai acontecer mais algumas vezes e cada vez vai ficando pior. Então a Dana vai entendendo que ela tá em 1800 e pouco quando ela vai pra lá. Então ela vai pra lá. Eu não sei se é spoiler, eu acho que não que eu vou falar. Ela vai pra lá toda vez que esse rapazinho ele tá em perigo. Então o nome do rapaz é Rufus, eu acho que é assim que pronuncia. Toda vez que o Rufus está em perigo, ela é sugada literalmente para esse passado, para 1800 e pouco. E 1800 e pouco, o que que tinha, né? Tinha escravidão. Então ela vai para uma fazenda, ela é uma mulher negra, de 1979 já moderna, né? Mulher usava calça e tudo mais, então toda a vestimenta dela era diferente dos outros escravos, a forma dela falar era diferente, até a cultura, porque os escravos, né, não eram, nem todos eram alfabetizados e tudo mais. Então, nessa fazenda, ela fica indo e voltando toda vez que esse rapazinho Rufus, ele fica em perigo. A segunda vez que ela vai, ele tá colocando fogo, não sei, umas cortinas e tal. E ele aparece lá. Ele compreende que isso acontece. Então, ele começa a, tipo, usar isso a favor dele. Ele se apega muito a ela. Mas ele também
se torna uma pessoa bem desagradável. Mas no fundo ele é uma pessoa boa, mas ele também é bem desagradável, na minha opinião, eu achei, né? E toda vez que ela volta pro passado, se passaram vários anos. Passaram 5 anos, tipo, ela foi a primeira vez, ficou alguns segundos só fora de casa. Aí voltou e ficou acho que algumas horas, não sei, e aconteceu de novo alguns dias. E lá no passado se passaram anos. Quando ela voltou, o Rufo já estava já adolescente para jovem, né? Para jovem adulto. Então, ela ficou lá vários anos, eu acho. E quando ela volta para casa, se passaram algumas horas também. Entendeu? Então ela fica nesse embate, então ela começa a se questionar e a fazer planejamentos para quando ela for. Então o que eu achei muito interessante é que ela faz uma bolsa de tipo suprimentos de necessidades, né? Então ela coloca tudo ali, na bolsa e ela amarra, né, no corpo dela, porque ela, né, quando ela vai, ela leva tudo que tá com ela. Então ela amarra no corpo dela, ela leva canivete e tal, porque uma mulher negra nessa vida passada aí, nesse tempo passado, ela não podia andar na rua sem estar com seu dono, né, que era o senhor lá da fazenda, ou o capataz, não sei o nome da pessoa que lidava lá com os escravos. Então ela cria essas estratégias junto com o esposo dela, né? E tem um momento, eu não sei, eu vou falar porque eu não sei, eu acho que não é spoiler. E tem um momento que ela leva o marido dela assim do nada, né? Ele se agarra a ela porque ele fica preocupado, que ela já falou que ela tá num lugar que é da época de escravos e tal. E é muito interessante porque eles vivem junto aquilo lá e ele se passa por dono dela, que como se ela fosse a escrava dele e tal. Então, basicamente, a história é essa. A Dana fica indo e voltando toda vez que o Rufus se coloca numa situação de perigo. E ela descobre um ponto que eu não posso falar, porque isso eu achei interessante em ter descoberto isso na hora da leitura, né? E faz todo sentido esse nome, Kindred, que eu fui pesquisar também a tradução, laços de sangue, né? Esse parentesco. Então ela descobre coisas relacionadas à família dela e tudo faz meio que sentido ela voltar lá por causa do Rufus, esse homem branco que é filho do dono da fazenda, que maltrata os escravos, né, como todos os outros, né, fazem e tal. Então, o que eu achei interessante nesse livro, dessa autora, a minha primeira experiência, porque até aqui eu já falei basicamente de que se trata a história. A minha opinião foi que a escrita da autora é maravilhosa. Assim, simplesmente maravilhosa. Eu me apeguei à leitura na primeira página. A primeira página já me instigou e eu gosto de livro assim. E é muito fluida a história, sabe? Ela flui. Quando você vê, você já leu 10 páginas e se passaram o quê? 3 minutos. E flui, assim, muito, muito rapidamente. Eu gostei disso, né? Nela, na construção dos personagens, ela construiu, né, a Dana, uma mulher forte, uma mulher negra e uma mulher forte, né? Que se posicionava. Lá naquela época de escravidão e se posicionava também com o esposo dela e na profissão e tudo mais. Então eu gostei muito dessa personagem Dana. Eu torci por ela, eu me emocionei com ela, eu chorei, né, com ela também. Eu sofri junto com ela, todas as coisas que ela sofreu. E essa autora é uma autora negra, tá? Pra quem não sabe, a Octavia Butler é uma autora negra, então ela, eu acho que não tem como, assim, não tem pessoa melhor para escrever um livro sobre, né, sobre esse tema do que uma pessoa negra. Não que ela tenha vivido isso, mas que é o lugar de fala, né, dela. Então, a forma como ela descrevia, a forma nua e crua mesmo, como ela descrevia os atos dos senhores lá da terra contra os escravos, essas partes foram as partes que mais me chocaram e eu gostei do livro por causa disso, né? Porque eu gosto quando não maqueiam, né? Principalmente esse assunto. Então, os escravos passaram naquela época, não tudo, mas ela conseguiu representar, né, de uma forma clara e verdadeira
nessa história. Então, a forma dela descrever as chibatadas e a forma que ela descrevia a dor da Dana depois daquilo, a Dana cuidando das feridas, das próprias feridas, o porquê que os senhores lá colocavam, né, determinado produto nas feridas dos escravos e tudo mais, a forma como os escravos falavam, né, com erro de português e tal, e que não tinham lugar de fala e que eram tratados como... Eu não preciso nem falar, né, fica até meio que redundante, né, porque todo mundo já sabe como os escravos eram tratados, mas a forma como ela descreveu isso no livro eu achei de uma sensibilidade tremenda, tamanha, e eu me apeguei muito a esse livro. Eu acho que vai ser um dos prediletos da vida, favoritos da vida. E é isso, eu me apaixonei, gostei muito e pretendo ler outros livros da autora também, tá? Então, eu acho que eu vou panfletar esse livro para que todos leiam, porque é uma história muito bonita, apesar de ter, né, essas partes tristes, mas é a parte da história, né? Foram coisas reais que aconteceram. Então não tem como a gente ler um livro que fale sobre escravidão e romantizar isso, não tem como. Então eu gostei muito disso na escrita da autora, porque foi falado, assim, aconteceu mesmo e pronto. Né? Então, o final me surpreendeu bastante também. Eu gostei bastante do final, achei bem, assim, coube bastante, coube na história, entendeu? O final. Então, eu achei que não faltou nada, que ela não pecou em falta de detalhe, ela não pecou em nenhum personagem, ela construiu todos os personagens maravilhosamente bem, na minha opinião. Gostei de todos e acho que cada um tinha a sua importância na história, né? Cada escravo lá que conviveu com a Dana e cada diálogo que eles tiveram, né, o crescimento que eles cresceram juntos e tal, até o fato do esposo dela, ele é esposo dela em 1979, ele não é racista, mas a forma como ele falava às vezes tipo que abrandando, né, como as pessoas aqui falam assim, mas tudo é racismo, né, pra ela negra, tipo, você não vê racismo nisso, você não vê preconceito nisso, você acha que isso é normal. Igual quando ela viu as criancinhas na aldeia não, na fazenda lá, brincando, os filhos dos escravos, brincando de vender, vender escravos. Aí eles ficavam brincando entre eles e um era o senhor e falava, você vale tanto e tal. E ele falou pra ela que isso é uma brincadeira de criança. Aí ela como negra, mulher negra, ela falou, não é só uma brincadeira de criança, isso não era pra ser normal, né? Eles estão brincando da realidade deles, né? Tá certo, mas não é uma realidade que deveria existir, né? Então, quando você não tem um lugar de fala, quando você não está no lugar, né, da pessoa, então eu acho que fica meio difícil você compreender, né, o que o outro está passando. E uma coisa que eu gostei bastante também, que ela colocou na história, foi a forma como os escravos eles não eram tidos somente como força de trabalho, eles eram tratados como gado, né? Eu pensei dessa forma, eu senti dessa forma, como gado. Eles compram os escravos e para vender, para revender, né? Eles compram, vou falar de forma grosseira, tá, gente? Eles compram, alimentam, tipo, engordam e manda para vender, como se fosse assim. E quando um casal de escravo, um escravo casava com uma escrava e tinha um filho homem, ele ganhava presente do senhor lá da fazenda, porque ganhou mais um trabalhador para a fazenda dele. Muito obrigada, você me deu mais um funcionário sem eu ter que comprar, né? Então eu achei isso bem, bem forte também, bem, bem triste, né? Mas enfim, finalmente, né, tudo isso acabou a escravidão, não o racismo e o preconceito, mas a escravidão, né, dos antepassados, e isso acabou, essa crueldade e tudo mais. E eu fico feliz, né, que finalmente tenha acabado. E eu acho que as pessoas negras têm muito ainda para conquistar, né, o seu lugar na sociedade, né? Eles precisam mesmo falar, a gente precisa falar sobre racismo. Eu não consigo falar
né? Porque não é meu lugar de fala. Eu nunca sofri preconceito pela minha cor, mas eu sou mulher também, então eu já passei por situações constrangedoras por ser mulher, pelo simples fato de ser mulher, e a gente, né, a gente sabe que realmente acontece. Enfim, é isso. Eu gostei muito, panfleto mesmo. Leiam esse livro. É um livro pequeno, assim, é curto e a leitura é fluida. Ele tem 300 e não, tem 400 e poucas páginas. 400 e poucas páginas, mas é um livro super fácil de ler. Ele tá disponível lá na Amazon. Eu acho que ele tá no Kindle também. Eu vou deixar na descrição o link do livro. Vocês compram com o meu link. O link do livro físico. E se tiver livro no Kindle também, no e-book no Kindle, eu coloco na descrição também. Tá bem? Me conta nos comentários se vocês já leram esse livro, se vocês já leram essa autora. Ela tem outros livros que eu quero muito ler, porque eu gostei da escrita dela, então eu quero ter outras experiências com a autora. E me conta nos comentários se vocês já conheciam esse livro, se vocês já conheciam a autora e o que vocês acharam. E me indica aí um livro bom da autora, se vocês já leram, para que possa ser a minha próxima leitura, tá bem? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, da resenha, espero que vocês comprem o livro e façam essa leitura. Depois eu quero saber o que vocês acharam. Me marcam lá no Instagram quando vocês lerem. Tira uma fotinha e coloca li por causa da diário de leitura. Eu vou ficar toda boba achando que eu influenciei vocês. Mas eu tô aqui pra isso, pra ler, falar de livros que eu gostei. E espero influenciar cada vez mais pessoas a lerem mais, porque ler é maravilhoso, né? É prazeroso e distrai a nossa mente e faz a gente ficar mais culto a cada dia também. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer as pessoas que têm chegado no canal. Cada dia a gente tem ganhado mais inscritos e mais visualizações. Continuem chegando, sejam bem-vindos. Se você tá nesse vídeo aqui pela primeira vez, já se inscreve no canal, curte e compartilha e ativa o sininho para você ser lembrado sempre quando sair vídeo novo no canal. Me sigam nas redes sociais. E quando for comprar qualquer coisa na Amazon, comprar meia, precisou de pilha, precisou de uma lâmpada, usa o link do canal que vai estar na descrição do vídeo, tá bem? Muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo vídeo.